É bom estar aqui com vocês. Agradeço ao pastor Joel pelo convite tão honroso. Fico feliz de estar aqui no Rio de Janeiro com vocês e trago saudações da Igreja Presbiteriana Semear lá em Brasília. Se um dia desses você estiver em Brasília no domingo, vai que você vai lá fazer uma manifestação, um quebra-quebra, alguma coisa. Não faça, brincadeira, tá? Mas aí passa lá cultuar com a gente. Vai ser um prazer revê-lo e fala, tava lá. Tá bom? Vai ser bom tê-los com a gente. Hoje, começo da estação natalina, né? E eu trouxe para vocês um texto de Natal que não é tão conhecido como um texto de Natal, mas eu espero que você veja que é. A história de Davi e sua vida me traz vários momentos interessantes. E um ocorrido que não é tão conhecido se dá em 2 Samuel 9. É dos meus eventos favoritos da vida de Davi e é o texto que vou pregar para vocês hoje. Por favor, abra sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo 9. Vamos falar sobre a necessidade de um neonatal, um novo Natal. Segundo livro de Samuel, capítulo 9. Vamos todo o capítulo, escute com atenção a leitura da palavra de Deus. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul, para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: tudo que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quantos moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Ora comigo. Senhor, obrigado por ter registrado para a gente aqui, milhares de anos depois, essa história. E pedimos que hoje, ao tratarmos desse capítulo, o Senhor abra nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Pastor, acho que eu vou só tirar aqui o casaco, tá? Sou meio calorento porque tenho ossos densos, e para não dizer outra coisa, mas vamos lá. Casamentos são dessas ocasiões em que a gente revê as pessoas, não são? Casamento é dessas ocasiões em que a gente encontra gente distante, que a gente não via há um tempão. Algumas pessoas que a gente vagamente sabe que existem. Eu lembro de ir a um casamento lá em Brasília, devia ser em 1989, 90. Eu tinha aí meus 12 anos. Fui com meus irmãos, meu irmão Tércio, agitando, bagunçando como só ele é capaz de fazer. Minha irmã Catarina, foférrima, linda. Eu com uma penugem de bigode sensacional. Fomos lá no setor militar urbano em Brasília, um local chamado Oratório do Soldado. E a festa muito gostosa, nós crianças um tanto entediadas, correndo, tomando Coca-Cola, aquela coisa. E lembro que amigos de infância e juventude do meu pai
foram a Brasília para aquela ocasião, lá do interior de São Paulo para Brasília. Gente que eu já tinha ouvido falar histórias, gente um tanto folclórica. Gente que vivia num lugar chamado Ipaussu. Já foram? Não? Como não? 5.000 pessoas ali perto da fronteira com o Paraná, nunca foram? Gente lá de Ipaussu, terra dos meus pais. E lá estavam eles, o Raposa, o Cruca, o Caju, os amigos do meu pai de infância que eu tanto tinha ouvido falar, mas nunca tinha visto. Chega um ponto da festa que o tio Caju me olha fundo nos olhos e diz, e eu lá com 11, 12 anos olhando o tio Caju, me olhando firme, ele olha e diz assim: Emílio, você é filho de um dos melhores amigos que eu tive na minha vida. Você é meu amigo. Qualquer coisa que você precisar na sua vida, pode contar comigo. Meu pai e ele tinham um pacto, ainda que informal, de companheirismo e cuidado mútuo, corações forjados na amizade. E os benefícios desse pacto estavam se derramando em meu favor, meramente por ser filho. Eu não tinha feito nada, só era filho. Perceba, eu recebi amor, eu recebi proteção só pelo meu Natal, só pelo meu nascimento. Por ter nascido onde nasci, fui objeto do amor de muitos que amavam meu pai. Um pacto de amizade que se estende por gerações. Você já parou para pensar quantas coisas na vida dos filhos são determinados pelo local em que nascem? Quando a gente batiza um neném, por exemplo, muitas vezes a gente pergunta para a igreja se a igreja está topando, prometendo se juntar àquela família no cuidado para com esse neném, fazer a parte que lhes cabe. E cada um de vocês que cresceu na igreja, as crianças que estão aqui com a gente, sabe, crianças? A vida de vocês vai ser em parte mudada por causa das pessoas que estão aqui enquanto você cresce. E é estranho um tanto como as coisas são assim. Tem muitos benefícios que são meus simplesmente por ter nascido onde nasci, na época em que nasci. O meu Natal foi em 1978, na casa de Emílio e Regina, em São Paulo, capital. Uma situação financeira específica, uma herança familiar específica, uma herança cultural específica, uma herança futebolística específica, com avós, tios, primos específicos, com um jeito específico de viver a vida, aprendendo português de berço, e tudo isso em menor ou maior grau é parte do meu presente e vai ser parte da minha vida. Quando nasceu o meu irmão, além disso tudo, tinha lá eu, um irmão mais velho, que nem pedia um irmão mais novo, mas tinha que lidar com ele, e ele muito menos tinha pedido, né? Depois vem Catarina, pior ainda, tinha 2 irmãos para azucrinar e proteger. E assim com cada um de nós. Fatos ocorridos muito antes de nosso Natal influenciam em maior ou menor grau quem nós somos, como nós viveremos, os benefícios e malefícios que nos acompanham, aquilo que vai te fazer sorrir ou chorar, que parte do corpo vai tender a doer lá para os 45, 50 anos, que comidas você vai gostar, que time de futebol vai fazer você sofrer, pessoas que vão passar por sua vida de um jeito ou de outro, são presentes que cada um de vocês recebeu ao nascer. Hoje, nesse primeiro domingo, pensando sobre o Natal, falaremos disso. Falaremos de pactos, falaremos de amizade, falaremos de ungido do Senhor e de presentes de Natal ligados a pactos. Falaremos de amizade e inimizade. Falaremos de conversas à mesa, partilhando das coisas aqui da terra. E a gente vai nisso aprender sobre a vida presente e a vida futura. Hoje, em 2 Samuel 9, nós vamos ver que a fidelidade pactual do ungido do Senhor nos coloca na mesa e da segurança do seu lar. Simples assim. A fidelidade pactual do ungido do Senhor nos coloca na mesa dele, para dentro da sua casa. Vamos ver isso em algumas partes. Primeira verdade que eu quero trazer à sua mente é como o ungido do Senhor é fiel ao seu pacto. Olha de novo o começo da história, verso 1 a 4. Disse Davi: resta ainda porventura alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: és tu Ziba? Respondeu: eu mesmo, teu servo.
Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde ele está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lo-debar. O livro de 2 Samuel é o livro que traz o início do reinado de Davi, o magnânimo poeta de Israel. Antes dessa ocasião, no capítulo 7, tivemos um evento importantíssimo. O Senhor fez um pacto com Davi, fez promessas gloriosas acerca do futuro, prometeu que estabeleceria uma casa para Davi, que nunca seria destruída. Depois disso nós lemos, se você quiser, pega depois para ver, sobre a fabulosa expansão do reinado de Davi para todo lado, em todos os pontos cardeais, conquistando territórios, conquistando glória, conquistando riquezas. Davi derrotou os gentios que se levantaram contra o Senhor e contra o seu ungido. Davi estava disposto a fazer aliança com todo aquele que reconhecesse o seu reinado. E hoje a gente chega a esse episódio da vida de Davi, um que não parece ser tão glorioso assim. Não envolve batalhas, não envolve milhares de homens armados com bandeiras, tambores, lanças e espadas, não envolve escudos de ouro, não envolve gigantes amedrontadores. Envolve um homem aleijado, descendente de um antigo inimigo dele, e envolve um rei magnífico, que é fiel ao seu pacto, feito para um amigo com quem ele ama. Davi começa o dia fazendo uma pergunta curiosa: ainda tem alguém da casa de Saul, para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Como é que é isso mesmo? Vamos lembrar algumas coisas importantes aqui. Lembra, havia uma grande rivalidade entre Saul, o primeiro rei de Israel, e o próprio Davi. Saul foi o rei estabelecido em Israel, quando depois surge Davi em cena. Saul fez bobagem em rebeldia contra o Senhor, e isso fez com que Deus o rejeitasse e tirasse ele do trono. Davi foi ungido por Samuel, o menos provável daqueles que era o rebento de Jessé. Davi e Saul passaram por muitos eventos juntos, incluindo a disputa com Golias, arremessos de lança, músicas espantadoras de espíritos atormentadores, Saul tentando matar Davi de tudo que é jeito, Davi poupando a vida de Saul, aquele imbróglio todo que a gente lê nas Escrituras. Até que um dia Saul morre e Davi assume o reinado. Ele substitui o rei de Israel. Após um período de reino dividido, ele se torna o grande rei de Israel. E é importante que você se lembre também da amizade e amor entre Davi e um homem chamado Jonatas. Quem era Jonatas mesmo? Um dos filhos de Saul. Um homem valioso, valoroso, grande guerreiro. E Jonatas e Davi tiveram uma amizade muito forte, tratando um ao outro como amigo de fé, amigo do peito. Fizeram uma adoção de amor, de irmãos, por assim dizer. Jonatas, ao invés de ressentir a preeminência que Davi tinha no reino, o protegeu, o ajudou a escapar da ira do seu próprio pai. E ele morreu numa certa ocasião. O que Davi está fazendo aqui? É um indulto de Natal? Sabe, Natal a gente fica meio generoso nessa época, não fica? Eu fico com o coração mole, fico generoso. Amigo oculto é de R$20, eu compro um presente de 30. A gente vai ficando assim bem generoso, esse tipo de coisa. A gente pensa assim, será que Davi está falando, para quem que a gente pode mandar uns chocotones? Né, para os amigos a gente manda chocotone, para os inimigos a gente manda panetone, com fruta cristalizada. Alguns de vocês talvez gostem, desculpa, eu não quis ofender. Não é meramente que ele quer ser bondoso. Veja, não é só Davi com coração mole de Natal, não. Ele está querendo ser fiel ao que prometeu. Essa palavrinha que está aí no verso 1, para que eu use de bondade, viu aí? Essa palavra na língua original é um termo famoso que se chama hesed. É uma palavra que aparece o tempo todo nos Salmos, aparece no livro de Ruth, aparece em vários lugares. E ela pode ser traduzida como bondade, não está errado não. Mas ela não é qualquer bondade. Ela é a bondade pactual. Às vezes ela é traduzida como lealdade, como benevolência, ou até mesmo como amor. Mas é um amor conectado àquilo que você prometeu. Mas que promessa é essa que ele está falando? 1 Samuel 20, pega para ler hoje à noite antes de dormir, a gente não vai abrir agora que não dá tempo. Foi logo antes do episódio de Jonatas lançando flechas para alertar Davi. Jonatas e Davi fizeram um pacto.
E entre as promessas desse pacto estava o fato de que Davi, quando se tornasse rei, continuaria sendo bondoso para com os descendentes de Jonatas, mesmo quando o Senhor desarraigasse da terra os inimigos de Davi. Nesse ponto foi isso que aconteceu. Os inimigos de Davi foram derrotados. E Davi se lembra das promessas que ele fez para Jonatas, de ser bondoso para com os descendentes dele. Percebe algo sobre isso? Sabe aquela história de que quando a pessoa chega no topo, ela esquece de quem ajudou a chegar lá? Já viu isso antes? Chega no poder, esquece dos seus, esquece das promessas. Tá cheio de governador e prefeito e deputado e vereador por aí assim, não tá? Cheio de promessa de campanha. Mas quando chega lá parece que esquece. Davi não. O Senhor o ungiu para ser rei, misericordiosamente o tirou da malhada e agora ele é o rei de Israel. É um pouco difícil datar essas coisas exatamente, mas os especialistas falam que 15 a 20 anos antes disso aqui é que aconteceu essa promessa de Davi para com Jonatas. 15 a 20 anos antes. Olha o coração desse homem. Quase 2 décadas antes, ele prometeu para um amigo morto que se um dia ele chegasse no poder e se livrasse dos seus inimigos, ele ia mostrar bondade para os descendentes do seu amigo. O seu amigo está morto e não tem como cobrar. Mas Davi entende quem ele é diante de Deus. Davi ama o seu amigo e irmão, mesmo morto. Ele vai fazer o que é certo. Ele vai cumprir as promessas do seu pacto. Olhai, admirados, a sua humildade. Isso aqui era politicamente perigoso, tá? Mostrar favor para um descendente de Saul. Veja, ele manda chamar esse tal Ziba para perguntar, tem alguém ainda da casa de Saul? Ele fala, olha, tem um cara chamado Mefibosete, um filho de Jonatas, mas ele é aleijado de ambos os pés. Mefibosete teve um infeliz Natal, um infeliz natalício. Ele nasceu descendente do primeiro rei de Israel, mas esse primeiro rei se fez inimigo do próprio Deus e do rei atual. Você sabe o que acontece quando uma casa real é substituída por outra, não sabe? Você sabe o que acontece com os herdeiros sobreviventes da casa real antiga, quando um novo rei vai para o trono, não sabe? A tendência é que se procure por aí os herdeiros espalhados, os que potencialmente tenham um fiapo de esperança de ter acesso ao trono. E eles são eliminados. Pois pode ser que eles montem um levante contra o rei, pode ser que eles se juntem, perdão. Quando a gente está assim, a gente toma água, só que a gente fica meio apressado para tomar água para passar logo, aí engasga com a água. Então vou tomar bem devagar para limpar a garganta e a gente seguir. Voltando, o filho do rei que saiu, o que você faz com ele? Você elimina a ameaça, você mata. Vai que ele junta uma turma e tenta tomar o trono de você. Seria o que reis da terra fariam, não o ungido do Senhor. Davi é o ungido do Senhor, e arriscado para ele, mas ele prometeu, não prometeu? Ele vai cumprir. Trazem esse antigo servo da casa de Saul, esse Ziba, tem o filho de Jonatas aleijado de ambos os pés. Como assim aleijado de ambos os pés? Pega depois para ler, está lá no capítulo 4 a história. A Bíblia nos conta que naquele terrível dia em que faleceram Saul e Jonatas, chegaram as notícias da morte, e a sua ama pegou o menino e fugiu com ele. Ele tinha 5 aninhos, e aconteceu algum acidente horrível, que o menino ficou aleijado de ambos os pés. Agora eu quero que você entenda, a gente não está falando de Israel 20 e tantos séculos atrás. Não tinha cadeira de rodas, não tinha rampa, não tinha lei de acessibilidade, não tinha nada disso. Era uma vida meio que condenada a não fazer nada e a não ser nada. O nome dele é Mefibosete. O significado é um tanto incerto, parece significar algo como aquele que espalha vergonha.
E ele vive num lugar chamado Lodebar. Sabe o que significa Lodebar? Lugar nenhum, ou o não lugar. A leste do Jordão. Imagina se tivesse um mapa do estado do Rio de Janeiro em que tivesse lá um pontinho escrito lugar nenhum. Ou seja, aqui não tem nada. Ipauçu, né, da minha família, deve ser Lodebar. Ou seja, um homem fugindo, sem capacidade física alguma, vivendo num lugar chamado Lodebar. Uma vida sem muito efeito, sem nenhum brilho, um inválido. O nome próprio dele significa vergonha. Mas veja que maravilha, lá no palácio tem um homem que vai cumprir a sua palavra pactual, dada a um velho amigo por conta de cuidar do seu filho indefeso. Querido, se Davi, imperfeito que era, mostra fidelidade pactual, quanto mais o descendente dele, o Senhor Jesus, o ungido do Senhor, vai também se mostrar em fidelidade ao seu pacto. E o pacto a que Jesus mostra fidelidade é ainda mais impressionante. Não um pacto feito entre Davi e Jonatas, mas uma aliança feita antes da fundação do mundo, na aurora do tempo, quando Deus Pai, Filho e Espírito Santo, num pacto de eterno amor, concordaram criar o universo e salvar um povo para si. Naquele tempo, o pacto indicava que um dia o Filho iria encarnar e se tornar um de nós. E Natal é isso, o cumprimento de uma promessa pactual. Natal é isso, é Deus Filho, muito tempo depois de ter feito as promessas, levando a cabo aquilo que Ele prometeu para o Pai e para o Espírito. É isso, pois veio conosco habitar encarnado, por nós das alturas celestes baixando, em forma de servo se fez, por amor. Davi se arriscou um pouco mostrando amor por Mefibosete, mas o risco era pequeno. Davi era poderoso, Davi tinha o povo e o exército ao seu lado, Mefibosete não tinha nenhum apoio político, nenhum apoio militar e era aleijado. Davi era um grande guerreiro. Mas Jesus Cristo, quando Jesus Cristo dá o seu passo de fidelidade pactual e encarna e deixa a sua glória e se torna um de nós como servo, Ele não estava meramente se arriscando não, gente. Ele estava vindo para uma vida onde certamente seria perseguido e encontraria uma morte violenta. O ungido do Senhor cumpriu o que prometeu, por amor ao pacto, por amor às promessas, por amor àqueles que seriam resgatados por Ele. Para cumprir a sua promessa, Jesus veio em humildade, nasceu e ficou lá no prato de comida dos bois, correu risco de vida. Um rei mais maluco que Saul tentou matá-lo, mas ele cumpre. Se precisa viver 30 anos na obscuridade, ele vive. Se precisa ser humilhado por romanos e judeus, ele aceita. Se precisa tomar tapa na cabeça e cuspida na cara, ele leva. Se precisa sangrar e ser chicoteado e pregado numa cruz, ele topa. Porque ele veio para cumprir o pacto, custasse o que custasse. E ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Esse era o nosso primeiro ponto. O ungido do Senhor é fiel ao seu pacto, que ele fez por amor. Segundo ponto, o ungido do Senhor recebe gente indigna na sua própria família. Olha como a história segue a partir do verso 5. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra, disse-lhe Davi, Mefibosete, e ele disse, eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse, quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse, tudo que pertencia a Saul, toda a tua casa, dei ao filho do teu senhor.
Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu, teus filhos, teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa do teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho do teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos, 20 servos. Disse Ziba ao rei: segundo tudo quanto meu senhor o rei manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete, não mais em Lodebar, mas em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. E ele era coxo de ambos os pés. Davi mandou buscar Mefibosete. Ele vem e se apresenta. Te pergunto, o que você pensaria? Se o novo rei, antigo inimigo do velho rei, que era o seu avô, mandasse te buscar, será que ele pensou assim: ih, me descobriram. Tentei ficar quietinho aqui em Lodebar, mudei para lugar nenhum para ficar escondido, fui pego. É hoje que a espada vai chegar. Será que ele ficou com medo? A gente não sabe, a gente sabe que ele foi em humildade, não em arrogância. Ele se apresenta, ele se inclina, por certo com alguma dificuldade. Diante do grande Davi ele diz: eis aqui teu servo. Talvez uma certa apreensão nesse momento. Será que Davi vai apagar o último vestígio da linhagem de Saul da terra? Um descendente do seu inimigo está ali. Nós não sabemos como Mefibosete se sente em relação a Davi, tá? A gente não sabe. Talvez ele visse Davi como um inimigo. Talvez ele visse aquele que usurpou o lugar do seu avô. Quem sabe ele sonhasse com o fato de que, morrendo Saul, seu pai Jonatas seria rei. Quem sabe um dia ele, depois de Jonatas. A gente não sabe. A gente não sabe se ele vê Davi como um inimigo. Lembra, ele era pequenino quando Jonatas morreu. Provavelmente ele nunca teve essa associação de amor que o seu pai teve por Davi. O que Davi diz para ele? Eu tenho evangelho para você, Mefibosete. Tenho boas novas de grande alegria para você. Não temas, hoje não é dia de morte, hoje é dia de vida. Eu vou usar bondade para contigo, por amor de seu pai. Eu vou restituir para você as terras que eram de Saul. Aí ele chama Ziba e explica que agora é tudo de Mefibosete. E Ziba vai trabalhar para ele, em favor de Mefibosete. Lembra, Mefibosete não tem como trabalhar a terra, ele é coxo de ambos os pés. Essas terras de Saul talvez tivessem virado terras de Davi. Ziba vai ter que trabalhar a terra e assim vai gerar renda para Mefibosete e a sua família, além de sustentar o próprio Ziba com seus filhos. O ungido do Senhor está provendo para aqueles que não são capazes de prover para si mesmos. Isso não é maravilhoso, gente? Ele está cuidando de quem não tem como se cuidar. Ele vai alimentar aquele que não tem lugar. Mas entenda, não é meramente que Davi vai cumprir o protocolo e falar assim: tá bom, vai, prometi para o seu pai que ia cuidar de você, toma uma grana aí, por favor, volte lá para o seu lugar nenhum e eu suma da minha vista, não quero te ver mais. Não é apenas um fazer o bem para aliviar a consciência, como a gente vê tantas vezes por aí. O que ele faz? Você vai morar na minha casa. Você vai comer na minha mesa. Você vai se tornar parte da família. Na prática, o que Davi fez foi adotar o filho do seu amigo como seu próprio filho. Ele passa a morar em Jerusalém. Ele passa a se alimentar da mesa do rei. Mefibosete sabe que ele não merece nada. Ele fala: quem sou eu para merecer isso? Eu sou um cão morto. Eu não valho de nada. Mas é assim mesmo. O amor pactual do ungido do Senhor envolve colocar para dentro de casa gente que não merece mesmo. O ungido do Senhor nos faz assentar à sua mesa. Espero que você perceba que com você é assim também. Que você não teria direito algum a ter acesso à mesa do grande rei. Que o seu acesso foi pela bondade dele, pelo amor pactual dele. A lei dizia, Levítico 21,
que quaisquer pessoas com deformidades físicas não poderiam servir na casa do Senhor. Se Mefibosete fosse um descendente de Arão, ele não poderia ter acesso ao altar, mas poderia comer das porções dos sacrifícios. O ungido do Senhor aqui está fazendo o que ele não pode fazer. Ele está entrando para dar acesso. E é assim com a gente também. Na nossa imperfeição, nenhum de nós contribui para a nossa salvação, mas a gente desfruta do benefício do que foi feito por nós. Mefibosete não merece, mas por amor pactual ele tem acesso à mesa. E junto vai um filho dele também, né? Já que ele foi, vai junto o filho, o tal do Mica. A promessa é para vocês e para os seus filhos, tá? Lembra disso. Perceba, cristão, que o que acontece com a gente não é muito diferente. Nós, por natureza, somos indignos de adorar, indignos de comparecer diante de Deus. Por natureza, nós somos inimigos do grande Rei. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E a boa notícia é que se alguém fizer por nós o que é necessário para termos acesso, mesmo nós sendo espiritualmente aleijados, nós temos acesso. Paulo explica em Romanos 5 que foi assim. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer. Mas Deus prova seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Perceba, cristão, o que o filho de Davi, o ungido do Senhor Jesus Cristo, fez por nós é muito melhor do que o que Davi fez por Mefibosete, embora seja parecido. Nós éramos inimigos, mas agora nós temos paz com Deus. Nós fomos reconciliados e salvos por Cristo. Nós não éramos capazes de ajudar de jeito nenhum. Nós éramos indignos, fracos, ímpios, mortos espiritualmente. Mas Jesus, por causa das promessas pactuais, veio na nossa direção, agiu em nosso favor e colocou a gente para dentro de casa. E colocou a gente para sentar na mesa, para comer pão e vinho com Ele. E a Bíblia nos ensina que fomos adotados na grande família de Deus. Mesmo sem termos tido o nosso Natal, o nosso nascimento na casa do Pai, nós fomos trazidos para morar na casa do Pai. Nós somos tratados como Ele é, por amor do seu nome. Nós somos adotados na família do grande Deus. Ao sermos adotados, nós recebemos todos os direitos de filhos. Nós temos acesso à mesa, nós nos alimentamos com Ele e dele. E nós moraremos em Jerusalém. Não aquela que fica ali no estado atual de Israel, não. Uma melhor. Uma da qual essa aqui é uma prévia. A nova Jerusalém que desce do céu. Tudo porque o ungido do Senhor agiu por nós. Jesus nos recebe, Jesus provê, Jesus protege. Ó vem, cantamos agora, ó vem, rebento de Jessé, e aos filhos teus renova a fé, que a morte possam dominar e a vida eterna alcançar. Vem, filho de Davi, ó vem, descerra o céu de todo o bem, e ali na porta que abrirás, suprema glória nos darás. Sabe o que significa Natal? Que você pode nascer inimigo de Deus, que o seu Natal pode ser um de inimizade contra Deus, mas você pode ter um novo Natal, um novo nascimento na casa do Pai. Mesas de Natal envolvem reconciliação, e Cristo nos chama à mesa hoje. Natal, Evangelho, adoção. Davi é impressionante, não é? Davi era só uma prévia, gente. Ele fez algo glorioso, sim, por amor do seu amigo, trazendo o filho aleijado dele para sua mesa. Mas o filho de Davi, Jesus Cristo, pega inimigos e filhos de inimigo e gente rebelde e faz deles irmãos. Coloca na mesa da qual jamais sairemos. O rei pastor, o rei ungido do Senhor. O Senhor é o nosso pastor. Nada nos faltará. Natal deve nos lembrar disso. Fidelidade pactual.
Um menino nos nasceu para que pudéssemos ser salvos da ira divina, nesse pacto feito antes da aurora do tempo. Nós, gente da vergonha, que veio de lugar nenhum, podemos ter lugar na mesa do rei. Nós, gentios, não nascemos na casa de Jesus, éramos inimigos dele, mas ele se fez carne e habitou entre nós, para que a gente virasse parte da casa. Alguns de vocês já nasceram em casas que amam a Jesus. Seu Natal já foi cristão desde o início. Talvez você nem se lembre de ser diferente. Outros de vocês vieram a ser parte da casa por meio de um novo Natal, do qual se lembram muito bem. Natal é acerca de um banquete para gente indigna. Natal nos lembra que alguém veio prover o que a gente não conseguia prover. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Natal nos lembra de que cearemos à mesa. E todas as vezes que a gente partilha pão e vinho, nós temos uma prévia daquele dia em que o próprio Filho vai nos servir pão e vinho. Prepara-me uma mesa na presença do meu adversário. Meu cálice transborda. Natal nos lembra que nós não merecemos, mas é pelo amor de quem quis nos receber. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. Enquanto esse dia não chega, várias das situações que passam aqui atrasam a gente. O texto nos diz: Mefibosete continuava coxo de ambos os pés. Ele não resolveu isso. Mas mesmo coxo de ambos os pés, como nós somos coxos de formas diversas, se a gente está para dentro da casa do rei, se a gente está protegido pelo seu amor pactual, está tudo bem assim mesmo. Mesmo que o teu primeiro Natal, que o seu nascimento tenha sido em rebeldia como inimigo do Senhor, eu te chamo hoje. Ele te oferece um lugar dentro de casa. Ele te oferece um lugar à mesa. Você não precisa fazer por merecer. Você não precisa conseguir. Ele estende a mão e fala: vem, vem para dentro de casa. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Ele é coxo de ambos os pés, mas ele está debaixo do abrigo do grande rei. Isso basta, não basta? Só nos resta dizer, como cantamos: salve, ó Cristo, firma teu justo império. Feliz Natal para vocês. Feliz Natal sendo parte da casa na qual você não nasceu, mas Ele te chamou para ser parte. A gente chama de novo nascimento e é isso mesmo. Por isso eu termino desejando Feliz Neonatal para vocês. Ora comigo. Te louvamos, Senhor, pela ação maravilhosa do ungido do Senhor em nosso favor. Te louvamos porque Ele veio para fazer o que nenhum de nós seria capaz de fazer. E na sua bondade pactual, sangrou por nós. Obrigado, Senhor, porque nós, coxos de ambos os pés, nós, inimigos do Senhor, nós que não éramos povo, agora somos família. Agora somos essa grande família que se espalha pela terra e atravessa os séculos. E nós agradecemos por esse novo Natal, esse novo nascimento que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, pela adoção de filhos. No nome dele, o teu ungido e grande Rei Jesus. Amém. Obrigado pela atenção. Deus abençoe.